Senhor Jesus Cristo vos abençoe. É com grande alegria que nós, mais uma vez, chegamos até a sua casa para junto nós compartilharmos da palavra de Deus nesta noite. Quero pedir a você que nesse momento, juntamente comigo, eleve o seu pensamento a Deus, venhamos a falar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo a Ele toda sorte de bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as nossas vidas e principalmente a direção do Espírito Santo nesse momento. Senhor nosso Deus, é com muita alegria que nós entramos na tua presença, unidos através, meu Deus, da fé, juntamente com esses irmãos nas suas casas, com esse nosso, meu Pai, amado e querido Senhor Jesus Cristo que nos ouve. Que a bênção do Senhor possa estar manifesta em cada coração, em cada lar, em cada casa, em cada família. Meu Deus, até mesmo neste momento, essa pessoa que está distante da sua casa, está no trabalho, está, meu Deus, desempenhando as funções pela qual o Brasil tanto necessita, que o Senhor possa estender as tuas mãos. Espírito Santo, fala conosco de uma maneira poderosa através da palavra de Deus, em nome de Jesus, preparando-nos uma mesa farta, como diz o Salmo capítulo 23, o Senhor é quem nos conduz às águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que prepara para nós uma mesa, Senhor, principalmente, Senhor, nesse tempo que nós tanto carecemos, em nome de Jesus Cristo, porque nós cremos totalmente no poder do teu nome, Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Eu espero que você tenha tido uma segunda-feira, uma terça-feira cheia da paz, cheia da alegria do Senhor, e eu quero convidar você para manter esse sentimento de vitória, esse sentimento de conquista, pedindo a você que não se esqueça daquela palavra que nós tivemos no final de semana, que nos fala muito a respeito de como nos comportar diante de uma situação como a que estamos passando, mas ao mesmo tempo olhar para frente e podermos prosseguir avante, sabendo que este ano de 2020 é um ano cheio das promessas de Deus, e que diante dessa circunstância que nós estamos vivendo, nós vamos sair mais fortalecidos dos nossos amados e queridos trabalhadores que estão se esforçando em várias partes do país, sem poder parar, para que o Brasil continue a estar na posição que ele se encontra. Um país cheio de alegria, cheio de paz, com pão, e nós precisamos pedir a Deus a bênção. Nós temos os nossos motoristas que estão transportando, nós temos as nossas forças armadas que estão aí trabalhando intensamente para manter a ordem no país, nós temos os médicos que estão dando tudo que tem para poder promover um bem-estar, os enfermeiros e os agentes da área de saúde, todo mundo se empenhando. Então, nada mais justo do que eu e você orarmos por essas pessoas. Pedimos a graça de Deus sobre elas. Pedir ao Senhor que dê sabedoria à nossa liderança, a qual nós precisamos orar também. Nós precisamos pedir a graça do Senhor sobre eles. A palavra do Senhor diz que feliz a nação cuja Jesus Cristo é o Senhor. E Jesus Cristo é o Senhor da nação brasileira. E nós dependemos totalmente dele. Por isso que eu quero te trazer à memória esse detalhe tão importante, porque ele mesmo disse: clama a mim e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. E se o Senhor estiver à frente, a nossa nação, o nosso país vai tudo bem. Então eu gostaria nesse momento que você, com humildade, levantasse mais uma oração. A oração nunca é demais. Desde que eu era adolescente, eu sempre ouvi muita oração, muito poder. Uma oração com a sabedoria que vem do alto, com uma sabedoria de depender de Deus. Você pode, nesse momento, aí dentro da sua casa, se esforçar nesse momento, se colocar de pé e orar por essas pessoas que não podem estar dentro de casa como você e até mesmo como eu, mas tem que colocar a sua vida em risco para promover a saúde daqueles que precisam e também a segurança daqueles que estão dentro da sua casa. Pai, nesse momento, nós queremos trazer à memória, Senhor, as nossas forças armadas, desde o exército, Senhor, a marinha aeronáutica,
desde os nossos delegados e policiais, sejam eles federais, militares e civis. Senhor, todos eles dependem do Senhor. Meu Deus, as nossas guardas, tanto metropolitana quanto municipais, meu Deus, nós precisamos da Tua graça nesse momento. Tenha misericórdia, meu Deus, que haja paz no nosso país. Nossos caminhoneiros, motoristas, que estão se esforçando para que, meu Deus, haja alimento, haja, Senhor Jesus Cristo, abastecimento, que o Senhor os guarde, os livra de todo mal. Ao mesmo tempo, nós lembramos ao Senhor, meu Deus, das nossas autoridades, dê sabedoria ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ao Hamilton Mourão, aos nossos ministros, Senhor, sejam eles dos ministérios, sejam eles da justiça, meu Deus, como aos senadores, aos governadores, aos prefeitos e vereadores, e que nesse tempo, Senhor, nós deixamos de lado as diferenças e nos unimos nessas decisões tão sérias que precisamos. Pai, tenha misericórdia da nossa justiça, porque o reino de Deus não é outra coisa a não ser justiça, paz e alegria do Espírito Santo presente. Por isso nós pedimos, Senhor, a Tua graça. Meu Deus, nós abençoamos as nossas autoridades e bendizemos ao Senhor por eles. Dai-lhes sabedoria nesta hora, dai-lhes direção, Senhor. Nós lhe pedimos em nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Teu nome, desde agora e para sempre. Amém, meu querido. Que o Senhor possa te abençoar, que você possa viver as promessas de Deus. E para isso, você precisa entender que a Bíblia ordena que nós venhamos a orar um pelos outros. Eu gostaria muito que nesse momento, você também não se esquecesse de algo. Nós estamos com a nossa atenção voltada tudo para os assuntos que estão aí, polêmicos, mas há algo que você precisa fazer e eu também. Nós precisamos não nos esquecermos de que nós enfrentamos adversários muito maiores do que o coronavírus, do que a HN1, do que a dengue e até mesmo do que o câncer. Enfrentamos adversários que os olhos humanos, eles não veem, e eles querem que nós tiremos a atenção. Hoje nós precisamos aproveitar esse momento em que você está tendo, por exemplo, de passar mais tempo dentro da sua casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. E eu quero lhe perguntar, nesses dias que você tem passado, qual tem sido o aproveitamento? Deus é tão maravilhoso que no começo do ano, sem nós sabermos de tudo isso que aconteceria, Ele nos direcionou a pedir à igreja, a pedir a cada família, que parasse, se assentasse à mesa, que pudessem compartilhar do pão de cada dia, tomar as suas refeições e café. Jamais pensávamos que iríamos chegar a essa situação. E eu quero te perguntar, igreja, como que você tem feito? Como você tem agido? Esse tempo que foi promovido por causa dessa situação, você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Você tem se preocupado com isso? Eu utilizo esse momento para chamar a sua atenção. Você tem realmente estado atento? Você tem buscado a Deus? Ou nós estamos totalmente desapercebidos? Estamos aproveitando esse tempo agora de estarmos em casa, muitos, para nos distrairmos, para estarmos no Facebook, para estarmos acompanhando as notícias, que são tantas que vêm de todo lado? Ou será que nós paramos e começamos a buscar a voz de Deus? Sabe o que Jesus Cristo afirmou? Jesus afirmou que as ovelhas dele conhecem a sua voz e a ouvem. É muito importante isso. E também nessa noite, nós queremos ouvir a voz do Senhor. O Senhor entrando dentro da sua casa, o Senhor falando contigo. Meu querido, mude tudo. Coloque realmente o reino de Deus dentro da sua casa. Se assente à mesa. Faça a oração na hora das alimentações, na hora do café. E também, ao mesmo tempo, faça os cultos diários. Talvez você não conheça a história cristã, não conheça a vida cristã, mas se você procurar em todos os séculos, os cultos nas casas eram algo normal.
retornem ao primeiro amor, retornem às primeiras obras, voltem ao princípio. Deus está nos dando uma oportunidade. Portanto, eu te exorto, em nome de Jesus Cristo, a você voltar aos princípios bíblicos, porque o Senhor ouvirá e se compadecerá de nós, e nos abençoará, e seremos livres dessa praga que abateu as nações. E nesse momento, eu quero chamar a tua atenção, porque em todos os cultos, nós oramos pelos nossos projetos de vida. Colocamos esses projetos no começo do ano, para que pudéssemos buscar de Deus a solução. Buscar de Deus as realizações de sonhos que estão no coração de Deus e não nosso. Por isso, nesse momento, nós vamos orar pelos projetos de vida, como nós fazemos em todos os nossos cultos diários até hoje. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos diante da tua face, buscamos, meu Deus, a realização desses projetos. E no começo do ano, nós pedimos ao Senhor que não fossem os nossos projetos, mas que o Senhor, através do Espírito Santo, nos dirigisse a pedir. E nós queremos orar, porque acreditamos e cremos que o Senhor nos inspirou. E nós queremos apresentar diante do Senhor mais uma vez, meu Deus, cada um desses projetos, cada uma, Senhor Jesus, dessas metas, de sonhos que estão dentro do coração dos teus filhos e das tuas filhas, sonhos que visam glorificar e exaltar o teu santo nome. Portanto, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua graça e bênção, que o Senhor dê força, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê coragem para se enfrentar os desafios, para trazer a existência. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, e certo, Senhor, da realização, nós te bendizemos, desde agora e para sempre. Amém. Amado e querido irmão, eu quero falar para você sobre um assunto muito importante nessa noite. Você que está enfrentando uma situação difícil, você que está aí passando por um momento tão árduo, dentro do seu coração, seja realista com você mesmo. Ainda há esperança. Você que está enfrentando um problema seríssimo, sentimental, emocional, você acredita mesmo que ainda há esperança? Você que está enfermo, me ouvindo, você acredita que há esperança para você ainda? Esse é o tema da mensagem dessa noite. E eu quero convidar você a ir pegar uma caneta, a pegar um papel, o seu caderno, a sua agenda, e te convido juntamente comigo a descobrir o que é esperança. A nossa língua portuguesa, nós podemos pensar que esperança é algo que pode acontecer, é algo que é uma probabilidade. Agora, a minha pergunta para você é: o que é esperança para Deus? O que é esperança para Deus? Vamos lá? Começa aí em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Abre a sua Bíblia e nós vamos começar a ver o que é esperança para Deus. Quando nós falamos dessa palavra, nós precisamos verdadeiramente entender o que é esperança. O apóstolo Pedro, ele diz para nós que esperança, ela é algo tão precioso, que ele começa dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Que esperança que há em você? Que é a esperança que há em mim? Qual é a esperança que domina os nossos corações? Isso é tão extraordinário que eu gostaria que você respondesse para você. O que é esperança para você? Há esperança para o seu casamento? Há esperança para o teu filho que está
sendo destruído pelos vícios? A Bíblia diz o que significa esperança. E hoje nós queremos tirar essa esperança que nos foi ensinado desde criança, de uma probabilidade. Pode ser que venha a acontecer. Mas nós vamos ver que para Deus, esperança é o cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Para Deus, guarde isso. Esperança é a confiança. É uma confiança. Essa é a segunda virtude que está lá em 1 Coríntios 13, versículo 13. Eu quero ler para você. Olha bem o que é esperança para Deus. Para Deus, esperança é algo que precisa permanecer. Deus diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Meu irmão, a esperança, a fé, elas têm que estar juntas e sustentada pelo amor. Esperança é a confiança, ela se baseia em Deus, como está em Romanos capítulo 15, versículo 13. E aí, nós chegamos e vamos nesta noite observar que esperança, ela é uma pessoa. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, Paulo, ele apresenta quem é a esperança. Paulo, apóstolo de Jesus, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Esperança nossa. Esperança. A esperança tem que ser Jesus Cristo. Por quê? Porque aí você vai olhar para o seu casamento, você vai olhar para o teu filho, você vai olhar para você mesmo que está enfermo e vai dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Está dando para você entender? A definição mais simples que nós podemos encontrar é que a esperança é Jesus, é a certeza. Agora você pode imaginar o que não é esperança, o que é contrário à esperança? É a descrença, é a incredulidade, a decepção. Isso é tudo contra, é o desapontamento, é o desespero. Você me entendeu? Porque você vai compreender com o decorrer dessa palavra que quem está em Cristo Jesus, ele tem uma firmeza, uma certeza. Mesmo você que já é cristão há tantos anos, pode estar vivendo uma situação de desapontamento, de decepção, de ilusão. Veja bem, você que serve a Deus tantos anos, pode estar como Jeremias. Abre a sua Bíblia aí em Lamentações capítulo 3, versículo 18, e você vai encontrar um homem de Deus. Jeremias foi um homem separado desde o ventre da sua mãe, ele foi dado como profeta. Agora, com o decorrer dos anos da sua vida, ele chegou a um ponto, sabe de fazer o quê? De dizer: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Olha a voz de Jeremias, ele dizendo que ele já não tinha mais força, e que já havia perecido a sua esperança no Senhor. Querido, eu quero te chamar a atenção que Deus entra nessa noite na sua casa, na nossa vida, trazendo-nos novamente a restauração, a renovação das nossas forças. Por quê? Porque Deus, Ele espera que nós não estejamos como Jeremias, mesmo no meio do caos, mas estejamos como Davi. Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 30, e no versículo 3 e 4. 1 Samuel.
capítulo 30, versículo 3 e 4. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que a cidade estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas levados como prisioneiros. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Escute, choraram e choraram até que não havia mais forças para chorar. Você está chorando, você está aí com dores, e parece que ninguém te ouve, e o choro não para, o lamento não para. E a Bíblia diz no versículo 5, que levaram as esposas de Davi. No versículo 6, os soldados de Davi que estavam ao seu redor, vendo aquela tragédia, a cidade queimada, somente cinzas. O povo, esses soldados começaram a falar de apedrejar Davi. E o ânimo do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, por causa das suas filhas, por causa da sua esposa que foi levado, sua casa destruída. E Davi, no meio daquela situação, no meio daquela adversidade, olha como termina o versículo 6. A esperança levanta Davi. Todavia, Davi despertou e se esforçou no Senhor seu Deus. Eu quero lhe perguntar, onde está o teu Deus? Como está no Salmo 115. Aonde está Jesus Cristo, o Senhor da sua vida? Davi se esforça no Senhor. Davi se volta e diz, espera aí, eu estou vendo cinzas, eu estou vendo meus soldados querendo me apedrejar, mas da onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. E a Bíblia diz que Davi é impulsionado pela força. E aqui eu quero lhe perguntar nesta noite, está na hora do choro parar, está na hora da tristeza parar de dominar a sua vida. Chega há um momento em que precisa a esperança se manifestar. Como disse Paulo, a esperança é Jesus Cristo nosso Senhor. E a Bíblia diz que no versículo 8, Davi então consulta a Deus e pergunta a Deus, Senhor, perseguirei essa tropa que destruiu a minha casa, destruiu a minha família, vou persegui-los ou não? E Deus diz, persegue, porque certamente alcançará e será restituída em tudo. Eu quero lhe perguntar nesta noite, você está pronto? Você está pronto para se esforçar no Senhor? Davi se esforçou no Senhor. Quando eu me lembro dessa palavra de se esforçar, eu me lembro da esperança viva. Davi, ele se fortaleceu no Senhor, sabe por quê? Porque o próprio Deus havia alertado, haverá dias difíceis, haverá dias de tribulação, dias de angústia. O verdadeiro filho de Deus é aquele que não se abate no meio dessas tribulações. Eu quero lhe perguntar nesse momento, quem tem sido maior na sua vida? O reino de Deus ou o reino das trevas? O reino da paz ou o reino da guerra? O reino da alegria do Espírito Santo ou o reino da tristeza, da destruição? Quem tem sido maior? Por isso, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte, que no Novo Testamento é a mesma coisa, não mudou em nada, meu querido. Abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 13, viu o que Deus fala para ti? Olha a palavra de Deus que ela diz claramente para nós, dizendo nesse tempo em que vivemos, Efésios capítulo 6, versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Tomai toda a armadura. Você está numa guerra, eu estou numa guerra, e nós precisamos vencê-la. O dia mau chegou na vida de Davi, o dia mau chegou na vida de Jeremias. Qual foi a atitude correta? Qual foi a decisão? Nós precisamos nos levantar no meio do caos,
e tomar toda a armadura de Deus para se manter na esperança, porque há esperança para mim e para ti. Nós precisamos agora, nesse momento, fazer como Davi, nos esforçar em quem? No Senhor. Esse é o primeiro passo que você deve dar nessa noite. Se esforça-se no Senhor. Olha Efésios capítulo 6, versículo 10. Aqui Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero lhe perguntar nesta noite: você verdadeiramente pode se fortalecer no Senhor? Porque se você estiver no primeiro mandamento, para ti vai ser fácil, você vai tirar de letra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento, de toda a tua alma. É fácil para você se fortalecer no Senhor. É fácil para aquele que ama Deus de todo o seu coração, que nesses últimos anos não vem cocheando em dois pensamentos, mas num só pensamento. Sabe por quê? Porque é obediente a Jesus. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 22, versículo 37: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. Sabe por que devemos amar a Deus? Amar a Deus de todo o nosso coração, porque o meu Senhor Jesus disse assim: onde está o teu coração, está o teu tesouro. E nós podemos tirar riquezas do tesouro. Se Deus é o centro da sua vida, você se fortalece nele, nada te abala, nada te estremece. Sabe por quê? Porque você está firme no Senhor. Que o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, seja o teu único Deus, e que você se fortaleça. Salmo 146, versículo 5, Salmo 146, 5, feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Eu quero lhe perguntar: quem dá a última palavra na sua vida? Quem dá o último decreto? Olha, pastor, eu ouvi a notícia de que nós vamos ser tomados por uma crise de desemprego. Eu quero dizer para você, se essa voz que te dá a última palavra, ou a tua esperança está no Senhor, feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor teu Deus. Olha, meu querido, por mais que tudo diga que não, o Senhor diz sim para você e para mim. Reconheça que você está numa guerra espiritual e que a tua esperança não pode ser banida e nem destruída. Veja bem o que diz a Bíblia em Efésios 6:11. Por que, pastor, me revestir de toda a armadura? Para que você possais estar firme contra as ciladas do diabo. E Efésios 6:12. Porque você não tem que lutar contra a carne, contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hóstias da maldade nos lugares celestiais. Um dia nós vamos falar sobre lugares celestiais, para você entender mais. Mas você está numa guerra espiritual. Você está numa guerra espiritual. E uma das maneiras do inimigo te matar é matando a sua esperança. É arrancando Jesus Cristo de dentro de você. É você ignorar o seu verdadeiro inimigo. Ignorar o seu inimigo, que é o diabo. E preste atenção, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 2, 10, 11. Olha o que o Espírito Santo leva a Paulo a tomar uma atitude para que a sua esperança não fosse arrancada. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos seus ardis. Paulo sabia que não poderia estar com seu coração prendendo alguém, não perdoando. E Paulo vai perdoando para que a sua esperança não fosse bloqueada, para que o relacionamento entre ele e Jesus Cristo não fosse bloqueado. Eu quero lhe perguntar nesta noite,
Não ignore os ardis do diabo. Ele é astuto, ele é manhoso, ele usa de artifícios, de estratégia. Ele é um ser inteligente. Entenda isso. Você está lidando com forças espirituais. Então se revista de toda a armadura de Deus. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo disse bem claro: porque quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isso se manifestou Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Paulo entendia: não posso dar brecha para o diabo. Você está com amargura aí no seu coração? Arranca essa amargura e se revista do poder de Deus, perdoando as pessoas. Você está entendendo? E com uma firmeza, que é o segundo passo. Seja uma pessoa firme. Seja uma pessoa que domingo se entregou para Jesus e hoje você permanece a mesma. Não saia do propósito de Deus. Seja uma pessoa firme. Por quê? Porque quando eu me revisto de toda a armadura de Deus, eu me revisto da firmeza. Efésios 6,14: estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos ombros com a verdade, e vestida a coroaça da justiça. Ele está dizendo: seja firme. Essa firmeza vai produzir bom ânimo, disposição e alegria. Quando você é uma pessoa firme, a esperança permanece. Abre a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 12, versículo 12. Abre a sua Bíblia e você vai ver o que a palavra de Deus diz para você a esse respeito. Romanos capítulo 12 e versículo 12, diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Olha o que ele está dizendo: alegrai-vos na esperança. Quem tem esperança está alegre. Quem está na esperança tem alegria, porque sabe que a tristeza dura a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você tem essa firmeza, você não se abala, você não vai por uma notícia que chega, você vai por aquilo que Deus já falou. E se Deus falou, não tem ninguém que vai mudar o decreto de Deus na minha e na sua vida. Andando na direção. Quem tem firmeza, meu irmão, não se desvia, anda na direção. Ele sai com o propósito e ele vai naquela direção. Ele anda na direção correta. Você sabe o que é isso? É porque os seus pés, como está em Efésios 6,15, leia aí, Efésios 6,15, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Seus pés não se desviam, seus pés são conduzidos por uma mente inteligentíssima, mas acima dessa mente inteligente vem uma sabedoria do céu que te conduz. Sabe por quê? Porque você conhece o caminho, você anda no caminho que é Jesus, a sua esperança é certa. Um dos livros que mais fala sobre ter esperança é o livro de Jó. E não há um homem sobre a terra, não existiu um homem, além de Jó, que tinha um motivo para poder ir contra a esperança. Um homem que poderia, você está entendendo, abandonar tudo, abandonar o caminho, se desviar. Mas veja o que Jó, ele diz, Jó 14, versículo 7 ao 10. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Porém morto o homem é consumido, sim, rendendo o espírito, então onde está ele? Jó faz uma pergunta, porque a situação dele era terrível. Ele diz, quando o homem morre, tudo acaba. Essa era a mentalidade de Jó. Porque Jó estava diante de uma situação, e ele olhava, ó, a esperança para a árvore. A esperança para a árvore. Mas, para mim, se eu morrer,
não haverá mais o que fazer. Mas passado alguns dias, ou até mesmo algum tempo, a Bíblia diz que em Jó 19, 25 ao 27, Jó tem um estralo, e ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Sabe o que eu descubro aqui? Um homem que estava sendo consumido, destruído pelos tumores, pela enfermidade, um homem que era irreconhecível pelos seus amigos, um homem que foi até mesmo ali rejeitado pela sua esposa, que diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Um homem que olhou e disse: há esperança para a árvore, mas para mim eu não vejo. Passado um tempo, essa esperança vem dentro dele e lhe dá uma força extraordinária, e ele disse: o meu Redentor vive. Será que Jesus ainda é o mesmo? É aquele que ressuscitou de entre os mortos para você e para mim? Será que Jesus ainda é o Todo-Poderoso? É aquele que tem o controle, o Brasil na palma da sua mão? Será que Jesus é aquele ainda que pode dizer ao coronavírus: para? Será que Jesus é o mesmo? Para Jó, de repente, ver estrada e diz: espera aí, o meu Redentor vive, e por cima ele se levantará. Sabe aonde? Sobre a terra. Aqui, Jesus se levanta. Ele diz: e ainda que a minha pele se consuma, como vocês estão vendo, ainda que a minha pele seja destruída, contudo, a minha carne eu verei a Deus, e vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Sabe o que eu vejo? Eu vejo aquela cena de Lázaro morto há 4 dias, sem esperança para ninguém. E Jesus chega e diz: tira a pedra. E Jesus diz para as suas irmãs: ele ressuscitará. E elas não compreendem, ninguém compreende. E Jesus disse: eu já disse para vocês, se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Querido, eu quero lhe perguntar: o que é esperança para você? Eu quero te dar um segredo. Faça algo. Use o escudo. Use o escudo. Tome toda a armadura. E nós entramos agora no escudo. Proteja-se. Efésios 6,16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Satanás está te bombardeando. O diabo está te bombardeando. E ele usa até mesmo pessoas para te bombardear. Ele usa os mensageiros deles, os servos dele, para te bombardear. Notícias ruins de todo lugar. É desemprego, é doença, é peste, é terremoto, são mortes. E aí você olha e diz assim: o que será de mim? O que será de você? Deus diz: o que será de você, o que será de nós? Deus diz. Abre aí Jeremias 31, versículo 17, leia aí o que Deus diz. Jeremias 31, 17, leia. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus termos. Os filhos de Israel haviam sido arrancados e levados embora. Em cativeiro só se via destruição, só se via fome, só se via ruína. E aí Deus entra dentro do coração de Jeremias e diz: diga a esse povo que ainda há esperança para o futuro. Diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Eu quero dizer para você: você foi roubado dos seus filhos, arrancaram de você, a droga levou embora teus filhos, o adultério destruiu a sua família. Eu quero dizer para você neste momento: Deus está dizendo que Ele vai restituir e Ele vai restaurar, e nós veremos a glória de Deus.
Eu quero que você entenda isso, que você não se deixe abater. O seu futuro é de glória, sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso diz: os meus pensamentos ao teu respeito, ó Brasil, os meus pensamentos ao teu respeito, ó São Paulo, ó São Carlos, pensamentos de paz para vos dar o fim que desejais. Olhe para dentro da sua casa. Não veja a ruína, não, veja um jardim de glória, que pode estar passando por um tempo de seca, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele diz que Ele enviaria o seu Espírito, o Espírito Santo, e que restauraria, renovaria e edificaria lugares que foram destruídos e assolados e arruinados. Eu te desafio nesta noite a você olhar para a palavra de Deus, a você olhar para a palavra de Deus. Chega! Se você se decepcionou com a religião, você se decepcionou com o pastor, você se decepcionou com uma igreja, olhe para Jesus agora. Por quê? Porque você tem que viver pela palavra de Deus. Volte lá em Efésios, e ele diz claramente que a armadura de Deus para a sua e para a minha vida é a palavra. A Bíblia diz claramente, versículo 17, Efésios 6:17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olhe bem, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Quando eu e você se voltamos para a palavra de Deus, você sabe o que acontece? O Senhor começa a mover os céus e a terra. O Senhor começa a colocar você numa base firme. O Senhor começa a te estruturar para você vencer. Não saia desesperado atrás do alimento, porque Deus é poderoso. Abra sua Bíblia, leia a palavra, tome a palavra na sua vida, e você vai ver que a esperança vai ser vivificada, a esperança vai reinar na sua vida. E não é esperança como nós entendimos, mas é uma certeza, porque essa esperança se levantou e disse assim: é-me dado todo o poder, tanto no céu como na terra. Você pode acreditar nessa esperança? Quando eu olho para Jeremias, capítulo 17, versículo 13 e 14, eu encontro um povo totalmente no meio de uma vergonha, de uma humilhação. Mas olha o que Deus diz para esse povo: o Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Ah, meu querido, eu queria poder ter tempo e ficar aqui com você o tempo todo, mostrando para você a grandeza desse Deus. Se volta para Ele, Ele é a tua esperança, Ele é aquele que pode te restaurar. Viva pela palavra, ouça a palavra, se ajoelhe diante dEle e diz: eu não vou te deixar enquanto o Senhor não falar comigo. Eu só me levanto depois de ouvir a tua voz, Senhor, porque o Senhor disse que o Senhor é o bom pastor, que dás vida pelas ovelhas, e o Senhor deu lá 2000 anos atrás. Agora eu quero viver essa viva esperança. Chegou o tempo e chegou a hora de você viver pela palavra. Se volte para a palavra, clama a Ele e Ele te responderá. Ele te anunciará coisas grandes e firmes que tu não sabes. Você terá uma outra visão, como nós vimos domingo, quando nós ouvimos aquela palavra. E a Bíblia diz que a esperança, ela nos leva a uma vida de oração. Efésios 6:18. Você vai para a oração, você tem o prazer de orar, você não consegue ficar sem orar. Olha para mim aqui, você é um cristão de verdade? Você é cristão mesmo? Mas olha para mim, nos meus olhos agora, responda verdadeiramente, porque um cristão, ele não consegue ficar sem dialogar com Deus vivo, com
com Deus vivo, com Deus presente. Aleluia. Você não consegue. A oração não é um ritual. A oração é um diálogo entre um Deus vivo que tem ouvidos para ouvir, que tem boca para falar contigo, que tem olhos para ver você e te amar. A oração é essa comunicação. Olha para mim. Se você é um cristão verdadeiro, você tem um mentor, você tem um discipulador, você tem um mestre, você tem um pai, e você não consegue ficar longe dele, você não consegue ficar sem falar com ele. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta difícil e dura: com quem você tem passado o maior tempo? Casamentos têm sido destruídos porque as pessoas têm passado tanto tempo no Facebook, no WhatsApp, conversando com outras pessoas e sendo iludidas e conduzidas ao adultério. Pessoas têm se envolvido tanto com amizades que têm sido levadas para o mundo do crime. Eu quero te perguntar nesta noite, com quem que você tem passado o maior tempo? Um cristão verdadeiro é um cristão que tem prazer na palavra de Deus, que tem o prazer na palavra. E você se lembra que Jeremias disse que a árvore, ela renasce, que ainda que cortem o seu tronco, e que ainda que as suas raízes se envelhecem, ao cheiro das águas, ela torna a vida. Pois o Salmo capítulo 1, leia aí. Talvez você já ouviu tantas vezes, mas nunca entendeu essa palavra, e por isso que você está morto, por isso que você está sem esperança, por isso que você olha para a igreja e você só vê coisas ruins, porque você se assentou na roda dos escarnecedores, você andou no conselho dos ímpios, você se deteve no caminho dos pecadores, você deixou o prazer na lei do Senhor. Volte a ter prazer na lei do Senhor. E no versículo 2, medite de dia e de noite, medite de dia e de noite, medita de dia e de noite, pois a palavra é o poder de Deus para aqueles que creem. Para nós que cremos, é o poder de Deus, é o poder de salvação. E no versículo 3, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro. A palavra de Deus é água, ela sacia a tua sede, ela te dá vida. E a Bíblia diz que essa árvore que está plantada junto ao ribeiro dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Como nós começamos a dizer lá atrás, a esperança, a sua vida pode estar como aquela árvore que está enfrentando um tempo de seca, já não se vê mais nenhuma folha, mas Deus nessa noite faz brotar águas vivas que permanecerão, e você vai ver que a árvore vai florescer e vai dar fruto, que é a sua e que é a minha vida. Volte-se para o Senhor. Quero terminar essa palavra pedindo para você abrir em Romanos 4, versículo 18. Há um homem na Bíblia, cuja sua esperança precisou estar viva dentro dele, de uma maneira extraordinária. Esse homem é Abraão. Deus o chama, como Deus está te chamando nesta noite. E Abraão era um homem que foi desafiado a viver na esperança. E Deus lhe fez uma promessa, que a sua descendência seria extraordinariamente, seria como as estrelas se ele pudesse contar, ou como a areia do mar se ele pudesse contar. Mas Abraão não tinha nenhum filho, e Abraão chegou aos 100 anos, ou melhor, aos 99 anos, sem filho. Mas a Bíblia diz, aqui em Romanos 4,18,
o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Ele creu em esperança, creu contra a esperança. Por quê? Porque Deus lhe disse que ele seria pai de nações. Deus lhe mostrou. O que Deus tem te mostrado? Será que Deus está podendo te mostrar que você está no caos, mas que a situação vai se reverter? A Bíblia diz que ele, em esperança, creu. Ele creu e ele creu e ele creu. Vai acontecer. Em Romanos 4, 20, versículo 21. E não duvidou da promessa de Deus. Ele não deixou a incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. E ele estava certíssimo de que aquele que tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Ele creu, ele foi para cima. Eu quero te convidar nesta noite a ir para cima da promessa de Deus. Deus está colocando essa mensagem diante de você, para te dizer: creia agora, fortaleça o seu coração, alimente a sua fé. Romanos 15, versículo 4 e depois o 13. Romanos 15, versículo 4 e depois o 13. Assim diz o Senhor: porque que tudo que dantes foi escrito, olha o que ele está dizendo, porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. As Escrituras provocam esperança mesmo. Tudo que foi escrito, desde Abraão, desde Davi, desde Jeremias, desde Jó, foi para a nossa esperança. No versículo 13, Romanos 15, 13. Ora, o Deus de esperança vos enche em todo gozo e paz, em crença, em fé, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo de Deus. Se coloque de pé nesse momento. Se coloque de pé, revista-se do poder de Deus, de toda a armadura de Deus, aí aonde você está. E para isso, no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos agora, nesta hora, toda a força diabólica, todo o poder dos dardos inflamáveis do inimigo. Espírito Santo, certamente Satanás tem procurado injetar o veneno que mata a fé, que destrói a verdadeira esperança, mas nesse momento nós oramos, repreendemos toda a força do diabo e ordenamos em nome de Jesus Cristo, saia toda opressão. Foi para isso, Senhor Jesus, que o Senhor se manifestou, para desfazer essas obras, e nós expulsamos, nós ordenamos, saia agora todo espírito dominador de dentro desta casa, de dentro desta vida, nós te expulsamos em nome de Jesus Cristo Nazareno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja livre tu e tua casa agora em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a soprar a tua vida, meu Pai, essas palavras que foram ditas para essa pessoa, que ela não daria certo, que ela nasceu para ser escrava, que ela nasceu para ser sofredora, nós destruímos ela agora e dizemos em nome de Jesus Cristo: Jesus te ama, Jesus é a tua base, Jesus é o teu sustento, Jesus é a viva esperança. Se levante mesmo, não somente fisicamente, mas eu chamo a existência um novo homem criado pelo poder do Espírito de Deus agora, em nome de Jesus Cristo. 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 O Senhor te fortalece, o Senhor te liberta. Eu quero que você nesse momento traga ao Senhor a tua causa. Que o Senhor possa agora receber a tua causa. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer.
Então entrega ao Senhor agora. Entrega a Deus agora neste momento. Entrega a Deus esse problema. Entrega a Deus essa causa. Entrega ao Senhor, usa a tua fé. Fale com Ele nesse momento. Use as tuas palavras. Senhor nosso Deus, escute o gemido desta pessoa. Senhor, recolhe essas lágrimas. Lágrimas, meu Deus, de dor. Lágrimas de solidão. Lágrimas de tristeza. Lágrimas de incompreensão. Senhor, essa pessoa se sente sozinha e abandonada, como se ninguém a entendesse, a compreendesse. São ovelhas que estão, meu Deus, sem pastor. Mas o Senhor disse que Tu és o bom pastor. Meu Deus, que ela sinta o Teu abraço, o Teu amor. Há poder na pessoa do Senhor Jesus. Ela te abraça agora. Essa pessoa maravilhosa chamada Jesus Cristo. Esse Deus maravilhoso. Se você pode, nesse momento sinta o toque do Senhor no seu corpo físico. Há poder no nome do Senhor Jesus Cristo para destruir esta enfermidade, para arrancar esta enfermidade, para tirar essa dor. Ele é o Deus que levanta, Ele é o Deus que tira a deformidade, Ele é o Deus que estica esse nervo, Ele é o Deus que limpa o teu útero, Ele é o Deus que traz novamente vida aos teus rins, Ele é o Senhor que cura os teus pulmões, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus Cristo, seja tocada agora. Não temos, porque Ele te perdoa. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus para perdoar os seus pecados. Esqueça, o homem pode não te perdoar, mas Deus te perdoa. O Deus Todo-Poderoso te perdoa. Há esperança para ti. É uma convicção, uma certeza. Viva nesta esperança. Essa esperança maravilhosa, essa esperança que se manifestou, ela não vai manifestar, ela já se manifestou. Viva agora essa esperança, em nome de Jesus Cristo. Seja livre agora, receba a paz, receba o perdão, receba a alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus, e no nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido. Quero deixar essa palavra para você. E também te convidar para que sábado, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui, tá certo? Juntamente, às 7:30 da noite, compartilhando da palavra de Deus. E essa esperança, irmão, ela é tão maravilhosa, que a Bíblia diz que somos salvos pela graça. Então, há uma paz no interior de quem vive essa esperança. Mas esse assunto nós tratamos no final de semana. Que o Senhor possa te abençoar grandemente, que o Senhor possa te dar a graça de viver plenamente a palavra de Deus. A esperança viva, poderosa, viva nessa certeza, nessa convicção. Nós vamos terminar o ano de 2020, grave aí, escreva aí, melhor do que nós começamos. E nós vamos realizar grandes sonhos, porque quando tudo diz que não, o Senhor diz que sim. Acredite, se firme na palavra de Deus.
Amém? Que você tenha uma noite de paz, uma noite de alegria. E antes que eu me esqueça, eu preciso fazer uma oração final, que é para os ofertantes e dizimistas da casa de Deus. Nós queremos abençoá-los e queremos lembrar que as devocionais devem continuar a ser entregues. Não se esqueça da sua devocional diária, em nome de Jesus. Nosso Deus e Pai, eu quero orar pelos dizimistas e ofertantes da sua casa. Que o Senhor os abençoe tremendamente e o Senhor receba as ofertas e os dízimos que tem sido, meu Deus, entregue nos cultos, e nós te louvamos e bendizemos pela vida do teu povo. Prospera o teu povo abundantemente, porque, meu Deus, a Bíblia diz que aquele que semeia colhe, e nós abençoamos, meu Pai, a vida de cada um desses irmãos e irmãs, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma excelente noite, e que nós possamos, hoje e eternamente, dizer ao Senhor, e eu quero pedir licença a você, talvez você nunca tenha visto, mas nós encerramos os nossos cultos dando um grito de vitória, como nós vamos dar nesse momento, em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós tudo podemos naquele que nos fortalece, e em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, desde agora e para sempre. O Senhor te abençoe.